O tema de hoje é encontrando o encaixe perfeito, ou encaixe correto, né? O encaixe correto ou encaixe perfeito, digamos assim. Tá? Ou melhor encaixe, sei lá, para você. Isso é uma continuação, de certo modo, uma continuação espiritual, digamos assim, das duas lives anteriores que eu fiz, tá? Na live na live passada eu falei sobre você. Eu já esqueci o termo. Mas enfim, na live retrasada, eu falei sobre como você pode canalizar os seus defeitos em qualidades. É isso mesmo. Então eu falei na primeira live dessa série, digamos assim, falei sobre como você pode canalizar os seus defeitos em qualidades. Na outra live, eu falei sobre como suas limitações, como você colocar limitações aí na sua vida, no seu dia a dia, no seu ambiente e tudo mais, isso pode te ajudar também a você alcançar os seus objetivos, no seu sucesso profissional e por aí vai na sua vida também, tá? Então, basicamente, colocar rotinas e assim. Então, se você gosta desse tipo de assunto, você pode conferir lá depois. E hoje é uma continuação aqui para tentar ajudar vocês com quase uma, não é uma fórmula, né? Mas enfim, é uma coisa para que você consiga, de certo modo, ter um pouco mais, também um pouco, ser mais direcionado ao sucesso aí, profissional e tudo mais, mas também um bem-estar melhor, né? Uma vida profissional e uma vida como um todo um pouco melhor, mais saudável, né? Para você, tá? Então essa é a ideia. Então vamos começar a falar então sobre encontrando o encaixe correto, o encaixe perfeito para você, tá certo? Então vamos começar a falar. Primeira coisa, né, para falar é a questão que uma coisa que eu percebo muito, tá, e eu confirmo a cada dia, é que tanto observando, sei lá, pessoas ao meu redor, porque eu também sou uma pessoa, então eu também tenho contato com pessoas, eu conheço pessoas, tenho família, enfim, família, amigos, enfim. Então, contato com pessoas, observando e tal, essas coisas, juntamente com a observação através do consultório, né, dos pacientes, as pessoas que passam, as pessoas que me acompanham também, né, nas redes sociais e tudo mais, uma coisa que eu percebo é que o quão importante, tá, a nossa ocupação, o nosso trabalho, o que a gente faz, digamos assim, com a nossa vida pra gente, tá? Às vezes, quando a gente é mais novo, a gente escuta isso, que o trabalho é muito importante, isso é uma coisa mais antiga, né? Trabalho, tem que trabalhar e coisas nesse sentido. E eu acho que a gente não levou tanto a sério essa questão, né? A gente considera, eu acho que é muito coisa do passado, tá? A gente fala, isso é coisa do passado, é uma visão antiga, coisas assim. Sei que muitas pessoas consideram isso, mas, no fim das contas, é sim de extrema importância. No fim das contas, tá? É justamente o que você faz, a sua ocupação, tá? Pode ser trabalho, pode ser às vezes trabalho voluntário, enfim, né? Coisas assim, que é o que vai te trazer um sentido na vida, que é que vai fazer você se sentir, digamos, mais você, que você vai conseguir extrapolar, como até eu já falei, por exemplo, dos defeitos lá na outra live, né? Você poder extrapolar os seus defeitos, você poder mostrar mais a sua individualidade, e isso traz um bem-estar muito maior. Você também contribui com o mundo, né? Com o mundo, então você tem essa sensação de pertencimento, né? De você pertencer ao mundo, de você saber o que você tem que fazer para o mundo ser melhor e coisas nesse sentido, tá? Então, essa questão do trabalho, ele é muito importante. Isso é uma coisa que eu venho observando, e se vocês pararem para observar, vocês podem perceber que é muito importante mesmo. As pessoas que estão, digamos, bem profissionalmente, assim, no sentido não bem financeiramente, tal, falo bem com o que elas fazem. Normalmente são pessoas de mais bem com a vida, são pessoas mais leves, são pessoas mais tranquilas, tá? Infelizmente, poucas pessoas, elas se colocam em ocupações, tá, que trazem uma boa vida para elas. Normalmente elas se colocam em ocupações porque indo atrás, por exemplo, de dinheiro, indo atrás da vida financeira e coisas desse sentido, ou por outros quaisquer motivos, né, que sejam aí, que no fim das contas não ajuda, né, não ajuda elas a desempenharem aquele papel, não ajudam elas a, por exemplo, a desenvolverem mais a sua individualidade, a sua presença, suas coisas, né, o seu quirk aí, né, os seus defeitos, né, extrapolarem os seus defeitos e coisas nesse sentido, para que elas consigam ser mais elas, né, conseguir viver dentro do seu corpo
né? E não precisar, às vezes, estar sempre desempenhando um papel, estar sempre lutando, né, internamente, como se expor, como se mostrar e coisas nesse sentido. Então, infelizmente, são poucas as pessoas que fazem isso. E com boa vida, né, nesse caso, né, um trabalho que traz uma boa vida, eu falo, por exemplo, de tranquilidade, um senso justamente de pertencimento e estar no lugar certo. Tá? Por exemplo, como se você realmente estivesse encaixado corretamente. Aquele senso mesmo de essa é a minha missão, sabe? Quase uma questão de missão de vida. Né? Eu sei que muitas pessoas às vezes relacionam isso com, às vezes, coisa religiosa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode ter a ver com coisa de espiritualidade, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem uma questão de sentido na vida, né? Muitas pessoas são perdidas nessa questão de sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Né? Coisas assim. E muitas vezes está relacionado a isso, né? Você conseguir ter essa sensação de pertencimento ao mundo, né? Você ter a sensação de que você está ajudando de alguma maneira, que você está contribuindo de alguma maneira para um mundo melhor, né? Para as pessoas terem uma vida melhor, que seja uma coisa mínima assim que você faça, que você traz diferença na vida do outro. A mesma coisa que você traz também diferença para a sua vida e que você consegue explorar o seu maior potencial, principalmente também aí o seu potencial nessa questão da sua individualidade, sabe? As coisas que definem você, aquilo que diferencia você, que mostra que você, poxa, aquela pessoa é assim, sabe? Que você consegue ser mais você ser mais autêntico possível. Isso é uma coisa extremamente importante. A Paula até colocou aqui, ó, o filme Soul da Pixar fala muito disso, sim, fala muito disso, e isso é bem bacana, né? Porque ele lutava lá no sentido de querer, né? Porque ele queria não, porque eu sei que é isso que eu quero e tudo mais, no fim das contas, não era bem isso, né? E tudo mais, né? Então, já nem lembro tanto da mensagem do filme, mas eu acho que era mais ou menos isso, né, Paulo? Mas enfim, então vamos lá, continuando aqui. Então, existem 4 elementos, tá, que eu queria justamente colocar aqui, propor para vocês, conversar com vocês, que podem te ajudar justamente a encontrar esse encaixe perfeito. Que se você fizer, tá, esses elementos nessa ordem, pode te ajudar um pouquinho. Claro que existem muitas variáveis, tá? Para você definir o que vai ser o seu trabalho, a sua ocupação e tudo mais. Existe questão da sua própria capacidade, existe questão de possibilidades da vida, questão de sorte, enfim. Tem muitas coisas variadas que definem, que ajudam a definir o que você vai fazer na vida, que às vezes não vai ser naquele momento que você vai conseguir definir a melhor coisa que você pode fazer para você. Mas, em determinados momentos, talvez você consiga. E aí você tendo justamente esses 4 elementos, você seguindo esses 4 elementos, pode te ajudar um pouco a você definir isso, tá? O primeiro elemento é a paixão, tá? Basicamente é você se perguntar, por exemplo, o que você ama, né? O que você ama para fazer? O que você tem? Uma coisa que eu peguei uma vez um livro falando sobre a questão assim de... Não sei se era um livro ou se era um artigo. Acho que era um artigo. Mas enfim, falando justamente assim, as pessoas têm a dificuldade de identificar o que elas, né, têm para fazer e coisas nesse sentido. O que elas gostam e tal. E uma das maneiras de fazer isso é descobrir, por exemplo, que você tem curiosidade, né? O que você mais gosta de estudar? O que você, quando você tá vendo, assim, por exemplo, no YouTube, quando você tá vendo, às vezes, no Facebook mesmo, ou qualquer rede social, o que você para e fisga, assim, né? Que te fisga, que te fala, nossa, quero saber mais sobre isso. Nossa, eu gosto de entender sobre isso. Nossa, isso realmente é uma coisa que me atrai, que me agrada. Que se você, sei lá, ficasse parado pensando sobre aquilo, sabe, refletindo sobre aquilo, será que aquilo, tipo, você conseguiria gastar um bom tempo parado pensando sobre isso, sobre aquele processo, coisas nesse sentido? Então, essa pergunta, tá? Isso nessa questão da paixão. Então, o que você ama? O que você tem tanta curiosidade? O que te atrai? O que te fisga, digamos assim? Tá? O que te energiza? O que te inspira? Isso é muito importante. E isso é o primeiro passo, tá? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Porque se você não tem esse primeiro passo, a probabilidade de você se envolver num trabalho, numa ocupação que não é, né, tipo assim, ideal para você, é muito grande, tá? É muito grande. Porque um mínimo de coisa você tem que, pelo menos, ter aquela, como eu disse, curiosidade.
sabe? De tipo, poxa, eu quero entender isso. Se a gente tá falando, por exemplo, da questão da psicologia, poxa, eu quero entender o funcionamento, né, por que fulano funciona dessa maneira, né? Por que que essas coisas funcionam assim? Isso é muito bom, isso é muito bacana. Isso até leva, pessoas que me acompanham sabem que eu prezo muito a questão da tolerância, né? Na questão, principalmente na nossa profissão, de você ser uma pessoa mais tolerante. Tolerante com diferente. E diferente de ideia também é diferente, tá? Não é só diferente de aparência, que nem muitas pessoas acham que é só isso, né? Mas não. Tolerante de ideias também, né? Pessoa diferente de ideia também é diferente. Mas enfim, e isso é uma coisa muito boa, até mesmo entender a pessoa que discorda de você, né? Que pensa diferente de você e tudo mais. Entender isso, por quê? Né? Porque essa curiosidade, esse querer saber, isso eu diria que seria essa paixão, sabe? É você querer entender o funcionamento das coisas. Se a gente está falando de medicina, você querer entender, poxa, como funciona isso, sabe? Como eu vou ajudar essa pessoa? Nossa, que bacana, a curiosidade do funcionamento aí do corpo humano, dos sistemas, né? Sei lá, sistema digestivo, sistema circulatório, enfim, coisas nesse sentido, como isso influencia na vida da pessoa. Isso tudo eu acho que pode encaixar um pouco na paixão. E até mesmo na questão de como aquilo pode causar um impacto na vida da pessoa. Né? No sentido, por exemplo, na questão da medicina, novamente, como às vezes a gente está falando de, sei lá, dermatologista. Né? Quanto impacto você pode causar na vida da pessoa fazendo ela conseguir tratar melhor a sua pele, lidar melhor com isso, melhorar a autoestima dela, tá? Como ela consegue viver melhor com ela mesma, os problemas que ela tem, às vezes há muito tempo. A gente tá falando de outras especialidades também. Na psicologia a mesma coisa, o impacto que você pode ter na vida da pessoa, você conseguir falar, poxa, olha, eu entendendo a pessoa funcionando dessa maneira, eu consigo, né, as coisas que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, orientar e tudo mais para que ela coloque em prática e melhore isso. Então, a primeira coisa, tá? O primeiro elemento para você pensar é a paixão. O que você ama, o que te energiza, o que te inspira. Essa é a primeira coisa que você pode pensar aí, tá? Essa questão para você definir o que você pode fazer. A segunda é a proficiência, tá? É a proficiência. Quais são as suas habilidades? Tá? Onde você se destaca. Porque não adianta nada também você ter muita curiosidade numa coisa e você não ser muito bom naquilo. Né? Tipo, então, assim, tudo bem, você pode falar assim, não, mas todo mundo é capaz de tudo. Sim, eu acredito que sim, né? Que muitas pessoas podem ser capazes, né, de fazer muita coisa e tal. Mas, né, se você tem facilidade de fazer uma coisa, aquilo vai acontecer de um jeito muito, mas muito mais fácil. Então, se você tem uma capacidade de entender, por exemplo, a gente está falando novamente, volta na psicologia, né? Que é o que eu conheço, então fala disso. Você tem a facilidade de reconhecer padrões de comportamento, que muitas pessoas vão falar assim, estereótipo, preconceito e tal. Não, padrões de comportamento, é uma maneira diferente de falar, mas enfim, entre isso. Se você tem a facilidade de entender padrões de comportamento, isso facilita bastante o seu trabalho, onde você tem essa questão de você perceber, poxa, olha, eu sei, né, através dos estudos, através de observação, também muita observação dos pacientes, de outras pessoas, mas que quando a pessoa tende a ter um comportamento dessa maneira, aquilo leva a uma outra coisa, seja uma coisa negativa, seja uma coisa positiva. Isso ajuda, querendo ou não, no trabalho. Então, essa proficiência, né, as coisas que será que você é bom naquilo? Porque não adianta nada, como eu disse, ter paixão. Então, nossa, eu tenho muita paixão por música e tudo mais, mas você não consegue, assim, sem tocar de jeito nenhum, você não tem muita prática, você não consegue, você tenta, você não tem muita paciência para estudar, não adianta. Não adianta muita coisa. Então a segunda coisa é isso, a proficiência. O que você é bom, no que você é bom de fazer, tá? Quais são as suas habilidades? E se você conseguir juntar essas duas coisas, uma coisa que você tem muita paixão com uma coisa que você tem muita habilidade. Por exemplo, eu tenho muita paixão por jogo, né? Jogo de videogame, né? Tem muita paixão por isso, por essa questão de histórias e coisas nesse sentido. Mas eu não sou nem um pouco bom. Eu posso até ser digamos assim, na questão de criatividade, criar e tal, mas não sou nem um pouco bom em formatação, em programação, né, dessas coisas. Então, assim, não seria uma carreira para mim, por exemplo. Não seria nem um pouco uma carreira para mim. Mesma coisa, às vezes, a coisa de filmes, né? Também não seria uma carreira para mim, porque eu não tenho essa proficiência de direção, enfim, coisas nesse sentido, tá?
O terceiro é a questão do pagamento. Isso é, sim, uma coisa muito importante. Então, o terceiro elemento é o pagamento. Isso, sim, é uma coisa muito importante. Porque você pode estar fazendo uma coisa por paixão, você pode estar fazendo uma coisa aí com... então, assim, aquilo que você ama e tudo mais, você é muito bom em fazer aquilo, mas se você não receber nada, e eu não estou nem falando só de dinheiro, mas se você não receber nada em troca, vai ser muito difícil você conseguir se manter naquilo, tá? Então, assim, a pergunta é, como você pode ser recompensado por atividades que combinam, então, a sua paixão e a sua proficiência? Como você pode ganhar a vida fazendo o que você ama? Então, assim, e no início, tá? A gente tá falando, sim, de uma questão financeira. Então, se você tá falando de uma idade na sua vida onde você não tem nada construído no seu nome, você não tem nada, né? Aí você precisa realmente de dinheiro. Então, você precisando de dinheiro, aí você tem que realmente pensar como você pode monetizar, vamos usar aí um palavreado mais moderno, né? Como você pode monetizar essa questão, tá? Então, juntando aí a sua paixão com a sua proficiência. Então, por exemplo, na psicologia, voltamos aqui, a gente pode falar, poxa, eu vou, sei lá, dar palestras. Uma pessoa pode fazer isso. Tá? Então, uma pessoa que gosta do comportamento humano, tudo mais, desenvolvimento humano, ela pode dar palestras. Ela pode dar cursos, ela pode fazer psicologia, ela pode atender em consultório. Então, assim, existem várias coisas que ela pode fazer com isso, correto? Então, e tentar identificar. Pega a sua paixão, pega aí o que você ama, vê se você tem uma habilidade naquilo, quais são as suas habilidades, então junta essas duas coisas, e o outro é o pagamento, tá? O pagamento, será que você consegue tirar alguma coisa disso, tá? E eu gosto muito de usar o meu exemplo, né? Porque é o que eu mais conheço e fica mais próximo, assim, é mais fácil de eu falar. Na questão até mesmo aqui do canal, do Instagram nem tanto, mas mais do canal, né? Porque no Instagram eu faço mais live. Mas assim, mais do canal, eu sempre gostei dessa questão de vídeo, né? Então, na questão de produzir conteúdo, na questão de estudar o conteúdo, de produzir o conteúdo, de gravar o conteúdo, apesar da timidez, de ansiedade social, poderia ser considerado lá atrás e tal, mas enfim, apesar disso, gosto disso, de expressar, de descobrir no fim das contas, né? Essa questão de expressar, de explicar e tudo mais. Tanto é que estou fazendo isso com vocês aqui, né? Então, enfim, tem que gostar. E gosto também da parte de edição, né? Edição de vídeo, isso é uma coisa que eu sempre gostei e concordo que eu sou relativamente bom com isso. Eu e meu primo, a gente desde cedo fazia uns vídeos zoados, assim, quando era mais novo. Mas, enfim, então a gente fez isso juntos e tudo mais, e a gente aprendeu a fazer essas coisas. Então é uma coisa que gosto de fazer, tenho uma certa habilidade para fazer e fui fazer. E hoje tem a questão financeira envolvida nisso. Né? Tem a questão financeira envolvida nisso, por exemplo, no YouTube, principalmente, que dá para monetizar os vídeos lá. Hoje produzo cursos, hoje tenho conteúdos nessa maneira que eu consigo monetizar através, juntando essas coisas, tá? Consigo escalar mais isso, né? Conversar com mais pessoas, ajudar mais pessoas, tá? E eventualmente o Instagram também vai começar na questão de monetização, né? E o último elemento, né? Aliás, antes eu estava falando do pagamento, né? Então, assim, na primeira parte da sua vida é você realmente ver alguma coisa que vai receber por isso, né? Precisa receber por isso pra você construir sua vida. Agora, depois, se você já tá bem e tudo mais, uma coisa que você pode pensar é se você vai ter algum pagamento de uma maneira mais, que isso já até liga com o outro elemento, né? Tipo, um pagamento mais, assim, de vida mesmo, sabe? Tipo, você ser recompensado, poxa, estou ajudando o outro, coisas nesse sentido, né? Que aí entra no último elemento também, que é o componente final, né? Que é justamente o propósito, tá? Como você pode fazer a diferença? Como você pode dar uma contribuição positiva, tá, para outras pessoas e, de certo modo, para o mundo também. Eu gosto de falar que se você ajudar uma pessoa, você já ajudou muitas pessoas. Vai ter muita gente que vai criticar o seu trabalho, independente do trabalho que você faça. Quanto mais você escala o seu trabalho, se você está usando rede social, por exemplo, né? Quanto mais pessoas você atinge, mais pessoas vão criticar o seu trabalho. Isso é normal, faz parte. Se você, sei lá, se 20 pessoas normalmente é uma média que aí, vamos supor que não gostam do que você faz, se você falar com 10 pessoas, 2 pessoas não vão gostar. Se você falar com 100 pessoas, 20 pessoas. Se você falar com mil pessoas, 200 pessoas. Então, assim, né, isso vai aumentando. Conforme mais pessoas você atinge, mais pessoas não vão gostar do seu trabalho, mas isso faz parte, tá?
Então, isso é uma coisa. Só que, independente disso, de ter pessoas mesmo que não gostam e tudo mais, se você ajudou uma pessoa, né, seja o trabalho presencial, seja um trabalho online e tudo mais, você já ajudou muito. Você já fez. Porque se você não tivesse feito aquilo, você não teria ajudado ninguém. Você não teria ajudado ninguém. E aí aquela pessoa não teria sido ajudada. E aí entra justamente nessa questão. Então, assim, vamos, mesmo se você ajudou, por exemplo, uma pessoa, é uma coisa que você tem paixão. Então, é uma coisa que você tem paixão, é uma coisa que você faz muito bem, então você tem proficiência naquilo, então não é uma coisa que vai te dar tanto trabalho, assim, te dá um trabalho, mas não é uma coisa que vai te desgastar muito para fazer. Então você tem facilidade, você se encanta com aquilo, você tem facilidade de fazer aquilo, você recebe por aquilo e também você sente a questão do propósito. Poxa, eu tô fazendo a diferença. Nem que eu faça a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já ajudei muito, muito, muito mesmo, tá? Isso então, assim, é uma coisa extremamente válida. E se você ajuda uma pessoa, você está ajudando o mundo já, tá? A gente não vai mudar o mundo mudando o mundo, tá? As pessoas têm uma concepção errada. Tem que mudar o mundo. Não, você vai mudar o mundo, você vai mudar as pessoas. E mudando as pessoas é mudando devagar, pessoas mais próximas, né? Pessoas que têm contato direto com você, e aí você ajuda a pessoa a melhorar, ajuda a pessoa a ver as coisas melhores, e aí elas vão, às vezes, passando isso também para os outros. É assim que a gente muda o mundo, né? Não é mudando o mundo, mudar o mundo. Não existe essa coisa assim. Mas enfim, então os 4 elementos, né? Vamos só reprisar aqui para você justamente encontrar o seu encaixe perfeito. Eu sei que não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Parece que é fácil falar, mas é a questão, é um guia que pode te ajudar, pelo menos a você ter uma ideia aí do que você pode fazer, enfim. Então a primeira coisa é a paixão. Então o que você ama, o que te energiza, o que te inspira, o que te traz curiosidade, o que te fisga, que você fala, meu, adoro isso, poderia ficar aqui olhando no céu, pro céu, pensando sobre isso, ia me encantar, né? Antigamente, quando eu era mais novo, a gente ia num lugar, já nem lembro onde era, mas enfim, ia num lugar de noite, assim, ficava olhando as estrelas, tudo mais, assim, sabe? Bem coisa de adolescente. Hoje em dia, eu acho que o povo jovem não deve fazer isso, né? Enfim, que é triste. Tem a pandemia também, mas fala, tem a mensagem da pandemia. Mas enfim, então assim, coisas que você poderia ter a curiosidade, você poderia passar discutindo sobre aquilo, ou refletindo sobre aquilo, pessoal, sozinho e tudo mais. Então, esse é o primeiro elemento, que é essa questão da paixão. Segundo, a proficiência, o que você é capaz de fazer, quais são as suas habilidades, uma coisa que onde você se destaca, digamos assim, poxa, você é bom em fazer. E muitas vezes você vai descobrindo isso no meio do caminho também, tá? Às vezes você começa a fazer um negócio e no meio do caminho, com o feedback das pessoas, você descobre que você é bom em uma coisa ou em outra coisa, né? Então, você começa a fazer, as pessoas começam a falar, nossa, você é muito bom nisso, gosto do jeito que você faz isso, que você faz aquilo e tudo mais. E aí você começa a descobrir também uma coisa que você é proficiente, que às vezes você nem sabia que você era proficiente naquilo, tá? O segundo é o pagamento, tá? Olha, o terceiro é o pagamento, tá? O outro elemento, que é bom você receber isso. Então, avalie como você pode receber unindo essas duas coisas, sua paixão com uma coisa que você é bom em fazer. Não adianta nada você fazer um negócio e não receber por isso, porque você precisa pagar suas contas e precisa ter um mínimo de uma qualidade de vida aí, né? Pelo menos talvez agora vai ser mais difícil no início, mas depois que você consiga ter uma qualidade de vida conforme você vai crescendo nesse meio e tudo mais. E o último elemento é o propósito. O que você como você pode fazer a diferença, tá? O que você faz de diferente, assim, para o outro, né? Como você ajuda o outro, o mundo, coisas nesse sentido, tá? Essa é a ideia, tá? E assim, é bem possível, tá, que você consiga projetar uma carreira significativa, tá? E gratificante que inclua todos esses elementos, mas a sequência desses 4 elementos é muito importante, tá? Porque a maioria das pessoas podem, às vezes, abordar esses elementos na ordem errada, tá? Isso pode acontecer bastante. Normalmente, o que a gente mais vê é que a maioria das pessoas começam pela parte do pagamento, tá? Como eu posso ganhar mais dinheiro? Tá? Esse é o primeiro pensamento que as pessoas têm. E assim, não tem nada de errado, de certo modo, né? A pessoa querer ganhar mais dinheiro. Só que se ela não der a sorte, enfim, né, de ser bom naquilo,
ou dela ter uma paixão naquilo, gostar nessa questão, ela, né, pode acabar sendo uma pessoa infeliz ali naquilo que ela tá fazendo, uma pessoa que tá sempre buscando, buscando. Não, sabe aquela pessoa que não para de fazer coisa nova, que nunca para numa coisa, nunca, parece que não descobre, né, a vocação dela, sei lá, e não para, tá toda hora buscando mais, fazendo umas coisas que não tem nada a ver com a coisa inicial dela, e vai, busca, e nunca acha, porque às vezes começou por conta de uma ordem errada, né? Às vezes começou mais por questão de pagamento, ou por questão de ser influenciado por outras pessoas, enfim, né? Coisas assim. Em seguida, muitas pessoas, elas passam pela proficiência. Então, primeiramente, elas se perguntam na questão como ela pode ganhar mais dinheiro, depois se ela pode fazer isso. Quero ganhar mais dinheiro, será que eu consigo fazer isso, tá? E aí depois elas passam para paixão, elas perguntam, então, será que eu consigo tolerar, né, os requisitos aí do trabalho, né, pelo menos tolerar e tudo mais? Claro que, né, é melhor você fazer alguma coisa e você não fazer nada, né? Então, e às vezes, como eu disse, você pode descobrir no meio do caminho coisas que você gosta e tudo mais. Então, se você tiver muito difícil de descobrir uma paixão, muito difícil de fazer, não vai ficar parado também. Faça, é muito mais fácil você mover um carro andando. Tá? Então, você pode fazer um plano, você pode começar alguma coisa que você não tá 100% com paixão, que você é 100% proficiente, coisas nesse sentido, e no meio do caminho você ir descobrindo outras coisas que você pode fazer, que você pode se identificar mais, tá? Então, e coisas assim, tá? E finalmente alguns consideram a questão do propósito depois também. Essa atividade será que vai causar algum dano, né, para mim ou para as outras pessoas e coisas nesse sentido. E, infelizmente essa abordagem acaba levando aí à frustração e ao fracasso, tá? Então quando você começa com algo que não é a paixão e você continua nisso, porque às vezes você pode começar com algo que não é a paixão, como eu disse, e no meio do caminho ir descobrindo. Então ir se redescobrindo, descobrindo quem você realmente é, descobrindo os seus defeitos, como você pode mostrar mais os seus defeitos, né? Explorar mais os seus defeitos. Então veja lá a live que eu falei sobre isso e tudo mais. E aí você consegue, então, descobrir o seu caminho, sua vocação e coisas nesse sentido, e aí trazer esse bem-estar, né?